incêndio florestal, em jargão técnico, é um fogo que se propaga sem controle numa área florestal, afetando os combustíveis vegetais, flora e fauna. Um incêndio florestal distingue-se de outros tipos de incêndio pela sua ampla extensão, a velocidade com a qual se pode estender desde o seu lugar de origem, o seu potencial para mudar de direção inesperadamente, e a sua capacidade para superar obstáculos como estradas, rios e aceiros. Dependendo do tipo de vegetação em que ocorre, um incêndio florestal também pode ser classificado mais especificamente como uma das seguintes ocorrências: fogo de taiga, fogo de estepe, fogo do deserto, fogo de pampa, fogo de savana, fogo da tundra, fogo de montanha, fogo de caatinga, fogo de pastagem, paisagem após um incêndio. Em Alcalá Real, Jaén, Espanha, se bem que as causas imediatas que dão lugar aos incêndios florestais podem ser muito variadas, em todas elas se dão os mesmos pressupostos, isto é, a existência de grandes massas de vegetação em concorrência com períodos mais ou menos prolongados de seca. O calor solar provoca desidratação nas plantas, que recuperam a água perdida do substrato. Não obstante, quando a umidade do terreno desce a um nível inferior a 30%, as plantas são incapazes de obter água do solo, de modo que se vão secando pouco a pouco. Este processo provoca a emissão para a atmosfera de etileno, um composto químico presente na vegetação e altamente combustível. Tem lugar então um duplo fenômeno: tanto as plantas como o ar que as rodeia se tornam facilmente inflamáveis, de modo que o risco de incêndio se multiplica. E se a estas condições se soma a existência de períodos de altas temperaturas e ventos fortes ou moderados, a possibilidade de que uma simples faísca provoque um incêndio se torna significativa. Por outro lado, apesar de que as condições físicas sejam mais ou menos favoráveis a um incêndio, há que destacar que na grande maioria dos casos não são causas naturais as que provocam o fogo, mas sim a ação humana, quer seja de maneira intencionada ou não. As causas que originam um incêndio florestal classificam-se em 5 grandes grupos: intencionados, segundo dados do governo de Portugal, representam cerca de 60% dos casos, entendendo-se intencionalidade tanto quando a ação dolosa como culposa do causante. As motivações são variadas, sendo com diferenças mais comuns a queima não autorizada, ilegal e incontrolada de superfícies agrícolas, quer seja para a eliminação de restolhos ou matagais, queima agrícola, ou para a regeneração de pastos para o gado. 4. Após estas destacam-se também a piromania, usos cinegéticos, vandalismo ou vinganças pessoais. Por último, em algumas ocasiões a motivação tem que ver com caçar animais, lobos, javalis, a especulação urbanística, aversão contra repovoamentos florestais, baixar o preço da madeira, e outras várias. Cabe assinalar que o delito de incêndio está tipificado em muitas legislações. Negligências e causas acidentais representam 20% e 25% dos casos. Neste âmbito, as queimas agrícolas, neste caso autorizadas, mas nas quais os autores perderam o controle do fogo estendendo-se este pela superfície florestal contígua, estão também entre as causas habituais. Outras causas são as beatas e fogueiras mal apagadas, queima de resíduos, trabalhos florestais, etc. Raio. Esta causa natural representa cerca de 4 a 5% dos casos. Desconhecidas, em cerca de 15% dos incêndios florestais não é possível determinar a causa. Reproduções de incêndios anteriores. Em raras ocasiões, cerca de 2%, um incêndio é uma reprodução de um incêndio anterior que não chegou a extinguir-se de todo e se estende a uma nova zona. As percentagens indicadas são valores médios. A frequência da intencionalidade, por exemplo, pode variar muito de uma região para outra. Fase de propagação de um incêndio florestal. Um incêndio possui 3 fases distintivas: iniciação, propagação e extinção. Iniciação é o começo do incêndio produzido por causas naturais ou maioritariamente pela ação humana. Propagação é a extensão do incêndio pela vegetação próxima. Extinção e a finalização do incêndio por causas naturais, chuva ou falta de vegetação, ou por ação humana, trabalhos de extinção, ou seja, pelos bombeiros. A propagação do fogo dependerá das condições atmosféricas, da topografia do lugar no qual ocorre e da vegetação presente no mesmo. Normalmente ocorrem em climas secos ou subsecos, como o Mediterrâneo, onde a vegetação sofre estresse hídrico e, para além disso, algumas espécies vegetais como os pinheiros contêm resinas que ajudam a que o incêndio se propague melhor e seja mais virulento. Do mesmo modo, geralmente também possuem mecanismos de adaptação ao fogo como por exemplo as pinhas serotinas.
Incêndio florestal próximo de Castela de Ar. O estudo dos incêndios florestais distingue entre distintos tipos de fogos, o qual se torna útil na hora de considerar as medidas mais apropriadas de prevenção e de extinção, dado que podem ser diferentes para um ou outro caso. Segundo o meio de propagação, fogo de solo ou subsolo, o fogo propaga-se pela matéria orgânica em decomposição e pelas raízes. Quase sempre se queimam lentamente em combustão incandescente, pouca chama ou ausência dela, por